Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aula do Ministério Infantil Conectados. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a história do Paulo. A história de Paulo é muito interessante. Vocês sabiam que ele não gostava dos cristãos? Ele odiava eles. Ele perseguia, matava eles. E, assim, todos os cristãos tinham muito medo dele. E eu também teria, pra ser honesta. Vocês não teriam também? Ele era uma pessoa horrível, assim. Não gostava nem um pouco dos cristãos. Mas um dia aconteceu uma coisa que mudou a vida dele completamente. E na aula de hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre o que aconteceu na vida dele. Um dia Paulo estava indo em caminho a uma cidade quando uma luz muito forte surgiu do céu e cegou Paulo e ele caiu no chão. Nisso ele ouviu uma voz falando: "Por que me persegues?" E Paulo perguntou para essa voz quem era que estava falando, porque ele não sabia, e Jesus respondeu: "Sou eu, Jesus, a quem tu persegues." Depois desse encontro com Jesus, Paulo, ele creu em Deus, em Jesus, ele foi absolvido dos seus pecados e ele passou a falar do amor de Deus para todos e ir pela cidade espalhando as boas novas e falando sobre a vida de Deus e passou a ser um missionário. Paulo viajava por várias cidades em vários países, contando sobre o amor de Deus e sobre a salvação que nós temos em Jesus. E ele fazia isso com muita alegria e com muito amor no coração. E ele gostava muito de fazer isso. Mas, assim como Paulo, antes de conhecer a Jesus, ele perseguia e odiava os cristãos, haviam outras pessoas que também não gostavam dos cristãos e eles passaram a perseguir Paulo. Ele foi perseguido, apedrejado, passou fome, ficou doente e ele foi até preso. Mas por que Paulo foi preso? O que ele fez de errado? E a Bíblia nos diz que Paulo não fez nada de errado. Ele foi preso porque ele estava falando do amor de Deus e falando da palavra dele. E como algumas pessoas não gostavam disso, eles prenderam Paulo. Mas mesmo na prisão, Paulo ele não se perdeu do seu objetivo de vida. Ele falava para os guardas, para as outras pessoas que estavam presas lá, do amor de Deus e continuava espalhando o ministério de Deus. E como ele não podia sair da prisão, ele também escrevia muitas cartas para amigos e também para igrejas, com conselhos, palavras de sabedoria e falando mais do amor de Deus também. E algumas dessas cartas nós podemos ler nos dias de hoje porque elas estão na Bíblia. Numa das cartas que Paulo escreveu, ele disse que tudo o que havia acontecido aconteceu por causa dos planos de Deus para a vida de Paulo, que ele tinha dito para Paulo que ele deveria sair e falar do amor de Deus e pregar das boas novas para todas as pessoas. E apesar de tudo que aconteceu na vida de Paulo, a confiança dele em Deus nunca falhou. Lá em 2 Timóteo 1,12 fala bem assim: "Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia." Então, apesar de tudo que havia acontecido, Paulo nunca duvidou de Deus. E Paulo também sabia que o imperador de Roma iria mandar matá-lo. Porém, Paulo não ficou triste, porque ele sabia que se isso acontecesse, ele iria se juntar a Deus nos céus. Paulo, ele tinha certeza disso por causa da garantia que Deus nos dá, que é o Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que quem confia em Deus está seguro. Jesus prometeu que iria mandar um amigo para ficar sempre conosco, e esse amigo é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ficar conosco até o dia que nós vamos morar no céu com Jesus. Nós que confiamos em Deus e já recebemos Jesus como nosso Salvador, nós temos a garantia da vida eterna. E essa garantia ela é expressa na nossa vida por meio do Espírito Santo. E agora nós vamos orar para encerrar a aula de hoje. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar todas as crianças e as famílias que estão em casa, Senhor, que o Senhor possa sempre nos dar muita saúde e muita fé no Senhor, Pai, que assim como Paulo, que nunca duvidou do Senhor e sempre confiou no Senhor, nós também possamos confiar no Senhor e sempre pregar da Tua palavra para todos os nossos amigos e os nossos colegas e falar sempre mais e mais do amor de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, até semana que vem!